Você já sentiu a solidão alguma vez em sua vida? O que você acha da solidão? Eu sou o Sêneca e hoje nós vamos saber qual a importância da solidão que pode nos tornar fortes. Aliás, ao assistir o vídeo, dê sua opinião e qual o assunto você gostaria de assistir no próximo vídeo. Lúcio Aneu Sêneca, o filósofo estoico que serviu como conselheiro do imperador Nero e testemunhou os excessos e a decadência do poder romano, escreveu essa frase em suas cartas a Lucílio, um conjunto de correspondências filosóficas que se tornaram um dos textos mais importantes sobre a arte de viver bem. Sêneca não estava apenas oferecendo conselhos abstratos sobre moralidade ou virtude. Ele estava descrevendo uma verdade psicológica fundamental que atravessa séculos e continua ecoando em nossas vidas hoje. A frase foi escrita com um objetivo claro: mostrar que a verdadeira prisão não está nas circunstâncias externas, mas na incapacidade de enfrentar a própria companhia, de suportar o silêncio interior, de olhar para dentro sem recuar em pânico. Vivemos em uma era que transformou a distração em virtude e a solidão em doença. Acordamos verificando notificações. Passamos o dia pulando de uma tarefa para outra, de uma conversa para outra, de uma tela para outra. E quando finalmente nos encontramos sozinhos, o silêncio se torna ensurdecedor. Fazemos qualquer coisa para preenchê-lo. Ligamos a televisão, navegamos sem propósito nas redes sociais, buscamos companhia mesmo quando não a desejamos verdadeiramente. Por quê? Porque a solidão nos obriga a confrontar algo que passamos a vida inteira evitando: nós mesmos. Os pensamentos que reprimimos, as emoções que negamos, as verdades que nos recusamos a encarar. A solidão não é apenas a ausência de outras pessoas. É a presença inescapável de quem realmente somos, sem máscaras, sem distrações, sem desculpas. Carl Jung, o psiquiatra suíço que revolucionou nossa compreensão da psique humana, dedicou grande parte de sua obra a explorar o que acontece quando paramos de fugir de nós mesmos. Ele observou que a maioria das pessoas vive em um estado de inconsciência parcial, movendo-se pela vida como sonâmbulos, repetindo padrões herdados, reagindo automaticamente aos estímulos externos, sem nunca questionar quem são além das expectativas sociais e dos papéis que desempenham. Jung chamou isso de viver através da persona, aquela máscara social que construímos para sermos aceitos, aprovados, amados. Mas por trás dessa máscara existe um mundo inteiro inexplorado, uma paisagem interior repleta de tesouros e monstros, de potencialidades não realizadas e feridas não curadas. E é precisamente na solidão, nesse espaço vazio que tanto tememos, que somos confrontados com esse mundo interior. Os estoicos entendiam isso profundamente. Para eles, a capacidade de estar sozinho, de suportar o próprio silêncio interior, não era apenas uma habilidade útil, mas uma virtude essencial. Epicteto, que passou parte de sua vida como escravo antes de se tornar um dos mais respeitados filósofos de sua época, ensinava que a liberdade verdadeira não vem das circunstâncias externas, mas da relação que estabelecemos com nossa própria mente. Você pode estar rodeado de pessoas e, ainda assim, ser prisioneiro de pensamentos incessantes, ansiedades paralisantes, medos irracionais. Ou pode estar completamente sozinho e experimentar uma liberdade que nenhuma companhia externa poderia proporcionar. A diferença está em como você habita seu próprio espaço interior. Mas aqui está a questão central desta reflexão. A pergunta que precisamos enfrentar com honestidade brutal: por que fugimos tanto da solidão? O que há em nós mesmos que é tão aterrorizante que preferimos qualquer distração, qualquer companhia superficial, qualquer entretenimento vazio, a simplesmente ficar sozinhos com nossos próprios pensamentos
E mais importante ainda, o que perdemos ao fugir constantemente de nós mesmos? Que versão de nós permanece adormecida, não realizada, porque nunca tivemos a coragem de enfrentar o vazio e descobrir o que existe do outro lado? Pense em um momento comum da vida moderna. Você termina o trabalho, chega em casa e, de repente, se vê diante de algumas horas sem compromissos, sem obrigações urgentes, sem ninguém pedindo sua atenção. O que você faz? Se for como a maioria das pessoas, você imediatamente busca alguma forma de preencher esse espaço. Pega o celular e começa a rolar feeds infinitos de conteúdo que você esquecerá em minutos. Liga a televisão e assiste a algo que não te interessa verdadeiramente, apenas para ter ruído de fundo. Liga para um amigo, não porque tem algo importante para dizer, mas porque o silêncio está se tornando desconfortável. Essas ações parecem inofensivas, triviais até, mas elas revelam algo profundo sobre nossa relação com nós mesmos. Aprendemos a tratar nossa própria companhia como algo a ser evitado, como se houvesse algo fundamentalmente errado em simplesmente estar presente com quem somos. Os relacionamentos modernos frequentemente refletem essa fuga. Muitas pessoas pulam de um relacionamento para outro não por amor, mas por medo da solidão. Permanecem em relacionamentos insatisfatórios, tolerando incompatibilidades óbvias, aceitando migalhas de afeto, tudo para evitar o terror de ficarem sozinhas. Mas o que elas não percebem é que nunca estarão verdadeiramente disponíveis para um relacionamento saudável enquanto não conseguirem estar bem consigo mesmas. Como você pode oferecer amor genuíno a alguém quando sua presença na vida dessa pessoa é motivada pelo desespero de não ficar sozinha? Como pode estabelecer limites saudáveis quando está disposta a aceitar qualquer coisa em troca de companhia? Jung observou que pessoas que não enfrentam sua própria solidão tendem a projetar suas necessidades não atendidas nos outros, transformando relacionamentos em arranjos de dependência mútua, disfarçados de amor. A ansiedade crônica que permeia nossa sociedade tem raízes profundas nessa incapacidade de estar sozinho. Quando você não consegue tolerar seu próprio espaço interior, quando cada momento de silêncio desencadeia uma urgência de distração, você está em um estado constante de fuga. E a fuga é exaustiva. Ela consome energia psíquica imensa. Você está sempre correndo, sempre evitando, sempre um passo à frente do vazio que ameaça te engolir. Mas o vazio nunca desaparece. Ele apenas cresce, alimentado pela sua recusa em olhar diretamente para ele. E, eventualmente, a ansiedade se torna sua companheira constante, um alarme interno que nunca desliga, lembrando-te de que há algo importante que você está evitando enfrentar. No trabalho, essa fuga se manifesta em padrões de produtividade compulsiva. Você se mantém ocupado não porque tem objetivos claros e significativos, mas porque a ocupação te protege de questões mais profundas. Quando estou trabalhando constantemente, quando minha agenda está sempre cheia, quando não há um segundo livre no meu dia, não preciso me perguntar se estou realmente vivendo a vida que quero viver, se meu trabalho tem significado, se estou me desenvolvendo ou apenas girando em círculos. A ocupação se torna outra forma de distração, mais socialmente aceita que rolar feeds nas redes sociais, mas igualmente eficaz em te manter distante de ti mesmo. Sêneca, observando os romanos ricos e poderosos de sua época, notou que muitos deles possuíam tudo o que a sociedade considerava sucesso: casas magníficas, posições de prestígio, riquezas abundantes, mas viviam em um estado de inquietação constante. Eles não conseguiam simplesmente estar. Precisavam sempre de mais entretenimento, mais conquistas, mais distrações. Por quê? Porque no momento em que paravam, no momento em que o circo cessava,
eram confrontados com a vacuidade de suas existências. Todas aquelas conquistas externas não tinham preenchido o vazio interior. E então precisavam voltar correndo para a arena, buscar mais distrações, mais conquistas, em um ciclo que nunca terminava. Mas há outra verdade que precisamos reconhecer, uma verdade que tanto Jung quanto os estoicos enfatizaram: a solidão não é o inimigo. O inimigo é a fragmentação interna, a desconexão de partes essenciais de nós mesmos que ocorre quando vivemos apenas através da máscara social, quando negamos aspectos de nossa psique que não se encaixam na imagem que queremos projetar. A solidão é simplesmente o espaço onde essa fragmentação se torna visível, onde as partes reprimidas de nós mesmos exigem reconhecimento, onde o conflito interno que ignoramos durante o dia emerge com força total. E é precisamente por isso que a solidão pode ser transformadora. Ela não cria o problema, ela revela o problema que sempre esteve lá, esperando para ser resolvido. Então, ao longo desta reflexão, vamos explorar uma possibilidade radical. E se a solidão que você tanto teme for exatamente o que você mais precisa? E se o vazio que te apavora for, na verdade, um portal para uma versão mais autêntica e forte de quem você pode ser? E se parar de fugir de si mesmo não for um caminho para o sofrimento, mas para uma liberdade que você nem sabia que era possível? Vamos mergulhar nessa jornada através das lentes de Jung e dos estoicos, explorando como a solidão brutal, aquela que te força a confrontar tudo o que você tem evitado, pode ser o cadinho onde pessoas verdadeiramente fortes são forjadas. Quando Jung começou a explorar as profundezas da psique humana, ele rapidamente percebeu que a maioria das pessoas vive em um estado de divisão interna. Não somos uma entidade unificada, mas um conjunto de subpersonalidades, impulsos conflitantes, desejos contraditórios. E o que mantém essa fragmentação no lugar é, em grande parte, nosso compromisso com a persona, aquela versão editada de nós mesmos que apresentamos ao mundo. A persona não é necessariamente falsa, ela é uma parte necessária de nossa adaptação social. Precisamos de diferentes máscaras para diferentes contextos. A versão de você que aparece no trabalho não é a mesma que emerge com amigos íntimos ou em momentos de vulnerabilidade privada. Isso é natural e saudável. O problema surge quando nos identificamos completamente com a persona, quando acreditamos que somos apenas aquela máscara social. E tudo o que não se encaixa nessa imagem é reprimido, negado, empurrado para as sombras da consciência. Jung chamou esse material reprimido de sombra. A sombra não é apenas os aspectos obviamente negativos de nós mesmos, nossa raiva, nossa inveja, nossos impulsos egoístas, embora inclua essas coisas. A sombra também contém potencialidades positivas que foram reprimidas porque não eram aceitas pelo ambiente em que crescemos. Talvez você tenha aprendido que expressar entusiasmo era infantil. Então, reprimiu sua capacidade de se empolgar genuinamente com a vida. Talvez tenha sido ensinado que ser sensível era fraqueza. Então, bloqueou sua capacidade de sentir profundamente. Talvez sua criatividade tenha sido ridicularizada, sua assertividade punida, sua curiosidade desencorajada. Todos esses aspectos não desapareceram. Eles foram para a sombra, onde continuam vivos, ativos, mas agora operando fora de sua consciência. E aqui está o ponto crucial. A sombra te persegue na solidão. Quando você está ocupado, rodeado de pessoas, imerso em tarefas e distrações, a persona funciona perfeitamente. Você desempenha seus papéis com competência. Mas no momento em que fica sozinho, no momento em que não há mais plateia para quem performar, a persona começa a se dissolver. E o que emerge do outro lado? Todos aqueles aspectos reprimidos,
Todas aquelas emoções não processadas, todos aqueles pensamentos que você tem evitado. De repente, você se sente ansioso sem motivo aparente. Pensamentos perturbadores surgem do nada. Você se sente inquieto, desconfortável em sua própria pele. Isso não é um defeito em você, é sua psique pedindo atenção, é a sombra dizendo: aqui estou eu, você não pode me ignorar para sempre. Os estoicos abordavam isso de um ângulo diferente, mas chegavam a conclusões surpreendentemente semelhantes. Marco Aurélio, escrevendo em suas meditações enquanto liderava campanhas militares e governava um império, frequentemente refletia sobre a importância de ter uma fortaleza interior. Ele não estava falando de construir muros emocionais ou se isolar dos outros. Estava falando de desenvolver uma relação tão sólida consigo mesmo que circunstâncias externas, incluindo a presença ou ausência de outras pessoas, não ditassem seu estado interior. Marco Aurélio estava constantemente rodeado de pessoas, cortesãos, generais, senadores, súditos. Mas ele sabia que no centro de toda aquela agitação, havia momentos em que estava profundamente sozinho com as próprias decisões, com o peso da responsabilidade, com suas dúvidas e incertezas. E era nesses momentos de solidão interior que sua verdadeira força era testada. Ele escreveu: retire-se para dentro de si mesmo. O princípio racional que governa tem essa natureza. Contenta-se consigo mesmo quando age com justiça, e assim assegura tranquilidade. Marco Aurélio estava descrevendo algo que a psicologia moderna confirmaria séculos depois. A capacidade de estar bem consigo mesmo, de encontrar contentamento e clareza no próprio espaço interior, não é um luxo ou um talento raro. É uma habilidade que pode ser desenvolvida, uma prática que requer treinamento deliberado. Mas esse treinamento exige exatamente o que mais tememos: tempo sozinho, tempo em silêncio, tempo confrontando tudo o que surge quando as distrações cessam. Vamos explorar mais profundamente os mecanismos da fuga. Por que exatamente fugimos da solidão? Jung identificou várias razões, todas elas enraizadas em medos fundamentais. Primeiro, há o medo de descobrir que não somos quem pensamos ser. Você construiu uma identidade ao longo dos anos, uma narrativa sobre quem você é, baseada em conquistas, relacionamentos, papéis sociais. Mas essa identidade é, em grande parte, uma construção. É uma história que você conta a si mesmo e aos outros. E na solidão, longe da validação externa que reforça essa história, você começa a questionar: quem sou eu realmente quando ninguém está olhando? Quando não tenho um papel para desempenhar? Quando não há expectativas para atender? Essa pergunta pode ser aterrorizante, porque a resposta pode não corresponder à imagem que você cultivou cuidadosamente. Segundo, há o medo de entrar em contato com emoções reprimidas. Muitas pessoas carregam dor não processada de anos ou décadas, traumas de infância, rejeições do passado, perdas não lamentadas, raiva não expressa, tristeza não reconhecida. Essas emoções não desaparecem simplesmente porque você as ignora. Elas se acumulam em algum lugar da psique, criando uma pressão constante. E quando você fica sozinho, quando as distrações diminuem, essa pressão começa a se manifestar. Você pode começar a se sentir triste, sem motivo aparente, irritado com coisas pequenas ou simplesmente pesado, como se estivesse carregando um peso invisível. Seu instinto é fugir novamente, buscar outra distração para fazer essas emoções desaparecerem. Mas elas não vão desaparecer. Elas vão apenas esperar o próximo momento de silêncio para retornar, talvez ainda mais intensas. Terceiro, há o medo do vazio existencial. Quando você para de se ocupar constantemente, quando não há mais tarefas urgentes ou entretenimento imediato, você pode se deparar com perguntas maiores. Qual é o sentido de tudo isso? Por que estou vivendo da maneira que vivo?
Minha vida tem propósito? Estou apenas passando o tempo até morrer? Essas são perguntas profundas que a maioria das pessoas evita a todo custo porque não tem respostas prontas para elas. E na ausência de respostas, surge uma sensação de vazio, de futilidade. É mais fácil manter-se ocupado, focado em objetivos menores e imediatos, do que confrontar essas questões existenciais. Epicteto, outro filósofo estoico, que ensinou que a liberdade começa com a aceitação do que está sob nosso controle, ofereceu uma perspectiva interessante sobre isso. Ele argumentava que a maioria das pessoas é escravizada não por circunstâncias externas, mas por seus próprios julgamentos e aversões. Se você tem aversão à solidão, está essencialmente se tornando escravo da necessidade de companhia constante. Sua liberdade está condicionada à disponibilidade de outras pessoas. Você não pode simplesmente decidir estar bem, porque seu bem-estar depende de fatores externos que você não controla. Mas e se você pudesse mudar essa aversão? E se pudesse treinar sua mente para não apenas tolerar a solidão, mas encontrar valor nela? Então, você se tornaria verdadeiramente livre, capaz de estar bem em qualquer circunstância, rodeado de pessoas ou completamente sozinho. Mas há uma forma ainda mais sutil e perniciosa de fuga que precisamos explorar. A fuga através da identificação com o sofrimento. Jung observou que algumas pessoas desenvolvem uma relação tão forte com suas feridas e dificuldades que a identidade delas se torna inseparável desse sofrimento. Elas não estão fugindo da solidão no sentido tradicional, na verdade. Podem até buscar isolamento, mas estão fugindo da possibilidade de cura, da possibilidade de se tornarem alguém além de suas feridas. Na solidão, elas ruminam sobre injustiças passadas, revivem traumas, cultivam ressentimentos. Isso cria uma falsa sensação de propósito, um papel para desempenhar, a vítima, o injustiçado, o incompreendido. E assim, paradoxalmente, a solidão se torna outra forma de evitar o verdadeiro trabalho de confrontar e integrar essas experiências dolorosas. Há também a fuga através do cinismo e da negação. Algumas pessoas, quando confrontadas com a perspectiva de olhar profundamente para dentro, respondem com desdém. Autoconhecimento é narcisismo, dizem. Ficar sozinho pensando demais só leva à depressão, argumentam. É melhor simplesmente viver e não analisar tanto, concluem. Mas os estoicos nos lembrariam que o exame de si mesmo não é opcional se você quer viver bem. Sócrates, que influenciou profundamente o pensamento estoico, disse que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Isso não era um julgamento moral, mas uma observação prática. Se você não examina seus pensamentos, seus valores, suas reações, está essencialmente vivendo no piloto automático, sendo controlado por impulsos e condicionamentos que você nunca questionou. Pense em como isso se manifesta em relacionamentos novamente. Quantas pessoas você conhece que repetem os mesmos padrões destrutivos em relacionamento após relacionamento? Elas escolhem o mesmo tipo de parceiro que sempre as decepciona, reagem da mesma maneira a conflitos, acabam com as mesmas mágoas. Por quê? Porque nunca pararam para examinar esses padrões. Nunca ficaram sozinhas o tempo suficiente para perguntar: por que continuo fazendo isso? O que em mim está buscando essa dinâmica? Que feridas não curadas estão dirigindo minhas escolhas? Sem esse exame, sem esse tempo na solidão, confrontando verdades desconfortáveis, a mudança é impossível. Você simplesmente repete os mesmos ciclos, talvez com pessoas diferentes, mas a dinâmica subjacente permanece a mesma. Agora, se você está lendo isso e reconhecendo alguns desses padrões em si mesmo, é natural sentir-se desconfortável, talvez até defensivo. Parte de você pode estar pensando:
Mas eu não estou fugindo. Estou apenas vivendo minha vida. E pode ser verdade, mas vale a pena considerar quanto da sua vida é vivida em reação versus em resposta consciente. Quando você busca companhia, é porque genuinamente deseja conexão ou porque está evitando estar sozinho. Quando preenche seu tempo com atividades, é porque elas são significativas ou porque o vazio te assusta. Não estou sugerindo que toda busca por companhia ou toda atividade é uma fuga. Estou sugerindo que vale a pena examinar suas motivações, entender o que te move. Porque sem esse entendimento, você está sendo movido por forças que nem reconhece. Então, antes de continuarmos, faça uma pausa e reflita. Quando foi a última vez que você passou tempo significativo, completamente sozinho, sem distrações, sem entretenimento, apenas você e seus pensamentos? Como foi essa experiência? Foi desconfortável, entediante, ansiogênica? Ou talvez, se você permitiu que durasse tempo suficiente, algo interessante começou a emergir, uma clareza que você não esperava, uma ideia que estava esperando espaço para surgir, uma emoção que precisava ser sentida. E aqui está o convite que faço a você neste momento. Se este vídeo está ressoando com algo em você, se está tocando em verdades que você tem evitado, não fuja agora. Fique comigo nesta exploração. Nos próximos blocos, vamos mergulhar no que realmente acontece quando paramos de fugir, quando enfrentamos a solidão de frente. Vamos explorar como Jung e os estoicos viam esse processo de confronto interno e como ele pode transformar radicalmente quem você é. Se você ainda não se inscreveu no canal, considere fazer isso agora, porque estamos apenas começando a arranhar a superfície de algo profundo. E se este conteúdo está fazendo você pensar, deixe um comentário compartilhando sua própria experiência com a solidão. Você já enfrentou esse vazio? O que descobriu do outro lado? Sua história pode inspirar outros que estão lutando com as mesmas questões. Há um momento decisivo em toda a jornada de autoconhecimento, um ponto de inflexão onde você pode continuar fugindo ou pode virar-se e enfrentar o que tem evitado. Jung chamava isso de encontro com a sombra, e ele era claro sobre uma coisa. Esse encontro não é opcional se você quer viver uma vida inteira, autêntica. Você pode adiar, pode distrair-se por anos ou décadas, mas eventualmente a sombra exigirá reconhecimento. E quanto mais você a evita, mais dramático e potencialmente destrutivo será o eventual confronto. O que exatamente significa encontrar a sombra? Significa parar de projetar suas qualidades reprimidas nos outros e reconhecê-las em si mesmo. Significa admitir que você é capaz de sentir inveja, mesmo que se considere uma pessoa generosa. Que você tem impulsos egoístas, mesmo que sua persona seja de alguém altruísta. Que você carrega raiva e ressentimento, mesmo que se apresente como pacífico e compreensivo. Isso não significa que você é uma pessoa má ou falha. Significa que você é humano, completo com todos os aspectos da experiência humana. A questão não é se você tem essas qualidades, você tem, mas se vai reconhecê-las conscientemente ou deixá-las operar nos bastidores, sabotando suas melhores intenções. Aqui está algo que Jung observou repetidamente em seu trabalho clínico. Pessoas que negam veementemente certas qualidades em si mesmas são frequentemente as mais propensas a expressá-las de maneiras inconscientes e destrutivas. A pessoa que insiste que nunca sente raiva pode ser passivo-agressiva, expressando hostilidade de formas indiretas que ela nem reconhece. A pessoa que se orgulha de sua total falta de egoísmo pode estar secretamente ressentida por todos os sacrifícios que faz. E esse ressentimento vaza em momentos de vulnerabilidade. A pessoa que se vê como racional e sempre no controle pode ter explosões emocionais desproporcionais quando está sob pressão,
porque todas aquelas emoções reprimidas eventualmente encontram uma saída. Na solidão, essas contradições se tornam impossíveis de ignorar. Quando não há ninguém para culpar, ninguém para distraí-lo, ninguém em quem projetar, você fica cara a cara com a totalidade de quem você é. E isso pode ser profundamente desconfortável. Você pode se pegar tendo pensamentos que contradizem sua autoimagem. Pode sentir emoções que jurou que nunca sentia. Pode reconhecer padrões de comportamento que sempre criticou nos outros. Esse é o momento crucial. Você pode fugir novamente, buscar distração, negar o que viu. Ou pode respirar fundo e dizer: está bem, isso também é parte de mim. Não preciso me orgulhar disso, mas também não vou mais fingir que não existe. Os estoicos tinham uma prática para isso que chamavam de exame de consciência. No final de cada dia, você deveria revisar suas ações, pensamentos e reações, não para se julgar cruelmente, mas para observar com clareza onde agiu de acordo com seus valores e onde se desviou. Sêneca recomendava perguntar a si mesmo: que mau hábito curei hoje? Que tentação resisti? Em que aspecto sou melhor? Mas também, onde falhei? Onde deixei a raiva me controlar? Onde falei precipitadamente? Onde agi por medo em vez de princípio? Esse exame não é masoquismo moral. É um reconhecimento prático de que você não pode mudar o que não reconhece. Se você está convencido de que suas reações são sempre justificadas, que suas emoções são sempre apropriadas, que suas escolhas são sempre sábias, então não há espaço para crescimento. Mas se você pode olhar honestamente para seus erros, para suas fraquezas, para os momentos em que ficou aquém do que aspira a ser, então há esperança de evolução. E esse exame honesto só é possível na solidão, naquele espaço onde você não está performando para ninguém, onde não precisa defender sua imagem. Jung contava a história de um paciente, um homem respeitável em todos os sentidos, marido fiel, pai dedicado, profissional bem-sucedido, que começou a ter sonhos perturbadores. Nos sonhos, ele era um criminoso, um transgressor, alguém que quebrava todas as regras que sua vida consciente respeitava meticulosamente. O homem ficou horrorizado com esses sonhos. O que eles significavam? Ele estava se tornando uma pessoa má? Jung explicou que não. Os sonhos eram compensatórios. Sua vida consciente havia se tornado tão rigidamente controlada, tão perfeitamente ajustada às expectativas sociais, que havia perdido contato com aspectos vitais de si mesmo, sua espontaneidade, sua capacidade de questionar a autoridade, até mesmo sua capacidade de ser imperfeito. A sombra estava tentando chamar atenção através dos sonhos, dizendo: há mais em você do que essa persona perfeitamente comportada. O homem precisava encontrar maneiras de integrar essas qualidades sombrias, não tornando-se um criminoso, obviamente, mas talvez sendo um pouco menos rígido consigo mesmo, questionando algumas das regras que seguia automaticamente, permitindo-se ser ocasionalmente espontâneo, mesmo que isso fosse ligeiramente transgressor. Ao fazer isso, ele se tornaria mais completo, mais humano, menos propenso a eventualmente ter um colapso onde toda aquela rigidez se quebraria de uma vez. Agora, há uma distinção importante a fazer aqui. Encontrar a sombra não significa agir sobre todos os impulsos que você descobre. Não é uma licença para comportamento destrutivo. É sobre consciência e escolha. Quando você reconhece que sente inveja, você não precisa agir invejosamente, mas reconhecer a inveja te permite entender o que ela está sinalizando. Talvez esteja mostrando algo que você deseja, mas não tem permitido a si mesmo buscar. Talvez esteja revelando uma insegurança que precisa ser endereçada. Quando você reconhece raiva, não precisa explodir em fúria.
Mas a raiva pode estar sinalizando que um limite foi violado, que você precisa se defender, que algo importante para você está sob ameaça. Consciência te dá escolha, inconsciência te deixa à mercê de impulsos que você nem reconhece. Marco Aurélio praticava algo semelhante em seu próprio exame interior. Ele estava constantemente observando suas reações, especialmente em situações difíceis. Quando alguém o traía, quando um general falhava, quando uma campanha ia mal, ele observava o surgimento da raiva, da frustração, do desejo de punir, e então perguntava a si mesmo: essa reação serve ao bem maior? Está de acordo com a razão? Ou é apenas minha natureza inferior reagindo automaticamente? Ao criar esse espaço de observação entre o estímulo e a resposta, ele ganhava liberdade. Não era controlado por reações automáticas. Podia escolher como responder. Essa é a promessa da solidão brutal, aquela que te força a confrontar tudo. Ela te dá acesso a partes de ti mesmo que estavam ocultas. E com esse acesso vem poder, o poder de fazer escolhas conscientes em vez de ser dirigido por forças inconscientes. Mas esse processo não é confortável. Na verdade, há momentos em que é profundamente perturbador. Você pode passar por períodos onde questiona tudo sobre si mesmo, onde se sente perdido, onde a velha identidade está se dissolvendo, mas uma nova ainda não emergiu claramente. Jung chamava isso de fase de dissolução, e é uma parte necessária da transformação. Os alquimistas medievais, cujo simbolismo Jung estudou extensivamente, tinham uma frase para isso: solve et coagula, dissolver e coagular. Primeiro, a velha estrutura precisa ser dissolvida, decomposta em seus elementos constituintes. Só então algo novo pode ser formado. Psicologicamente, isso significa que sua velha autoimagem, suas velhas defesas, seus velhos padrões precisam ser questionados e parcialmente desmontados antes que uma estrutura mais autêntica possa emergir. E esse desmonte acontece na solidão, naquele espaço onde não há reforços externos para manter a velha estrutura no lugar. Vamos falar sobre algo que raramente é discutido abertamente. A solidão pode revelar vícios e dependências que você não sabia que tinha. Não estou falando apenas de vícios óbvios, como álcool ou drogas. Estou falando de dependências psicológicas sutis. Dependência de aprovação externa, onde você só se sente bem quando recebe validação de outros. Dependência de estar ocupado, onde sua sensação de valor está ligada a quão produtivo você é. Dependência de drama e conflito, onde você inconscientemente cria ou busca situações turbulentas porque a tranquilidade te deixa desconfortável. Dependência de ser necessário, onde você se sobrecarrega ajudando outros porque não sabe quem você é quando não está sendo útil. Essas dependências são invisíveis, enquanto você pode continuamente satisfazê-las. Mas na solidão, quando essas fontes de reforço não estão disponíveis, você sente os sintomas de abstinência. Ansiedade, inquietação, sensação de vazio, impulso compulsivo de buscar a fonte da dependência. E aqui está o paradoxo. Esses sintomas desconfortáveis são, na verdade, um sinal positivo. Eles indicam que você está finalmente confrontando o problema em vez de apenas alimentá-lo. É como quando alguém para de fumar e sente a fissura intensa. Isso não significa que parar foi um erro. Significa que o corpo está se ajustando à ausência da substância. Epicteto dizia: se você quer melhorar, esteja contente em parecer tolo e estúpido nas questões externas. O que ele queria dizer? Que o processo de mudança real muitas vezes requer que você temporariamente desista das fontes de validação às quais está acostumado. Se você está trabalhando para superar dependência de aprovação, isso significa que haverá momentos em que você não receberá a validação que busca, e isso vai doer.
Se está trabalhando para não se definir pela produtividade constante, haverá momentos de inatividade que te farão sentir inútil. Essas são as dores do crescimento, não sinais de que você está no caminho errado. Jung observou que muitos de seus pacientes resistiam feroz à mudança, precisamente porque ela requeria passar por esse período desconfortável de dissolução. Era mais fácil permanecer em padrões familiares, mesmo que disfuncionais, do que enfrentar a incerteza da transformação. Mas aqueles que tinham coragem de atravessar esse processo, que suportavam a solidão e o desconforto de confrontar suas sombras, frequentemente emergiam com uma sensação de integridade e autenticidade que nunca haviam experimentado antes. Eles não estavam mais divididos entre quem apresentavam ao mundo e quem realmente eram. Haviam integrado aspectos anteriormente reprimidos e, ao fazer isso, tornaram-se mais completos. Há uma metáfora que Jung gostava. A árvore que cresce mais alta teve raízes que tocaram os lugares mais escuros. Você não pode aspirar à grandeza, à força genuína, à sabedoria profunda, sem estar disposto a descer às profundezas de si mesmo. As pessoas mais fortes que você encontrará não são aquelas que evitaram dificuldades ou que sempre mantiveram uma fachada impecável. São aquelas que desceram ao próprio inferno interior, confrontaram seus demônios e emergiram transformadas. E o portal para esse inferno interior é a solidão. É aquele espaço onde não há mais nada para esconder atrás. Então, aqui está a pergunta que precisamos considerar agora. Você está disposto a passar por esse processo? Está disposto a suportar o desconforto temporário de confrontar aspectos de si mesmo que tem evitado? Porque a alternativa não é neutra. A alternativa é continuar fragmentado, continuar sendo dirigido por forças que você não reconhece, continuar repetindo os mesmos padrões e se perguntando por que sua vida não muda. A solidão brutal que cria pessoas fortes não é uma punição, é uma oportunidade, talvez a única oportunidade real de se tornar quem você realmente é, além de todas as máscaras e defesas. Depois que você passou pelo encontro com a sombra, depois que enfrentou os aspectos reprimidos de si mesmo e começou o processo de integração, algo notável acontece. Você começa a desenvolver o que os estoicos chamavam de fortaleza interior, uma estabilidade interna que não depende de circunstâncias externas. Isso não acontece da noite para o dia. É um processo gradual, construído através de repetidos confrontos com a solidão, através de exames honestos de si mesmo, através da prática consistente de escolher consciência sobre reatividade automática. A solidão é o laboratório onde você testa e fortalece esse controle interno. Quando está sozinho e sente a ansiedade surgir sem uma causa externa óbvia, você tem uma escolha. Pode fugir, buscar distração, fazer a ansiedade desaparecer temporariamente. Ou pode observá-la, investigá-la, entender de onde vem e gradualmente desenvolver a capacidade de não ser dominado por ela. Isso não significa reprimir a ansiedade ou fingir que ela não existe. Significa desenvolver uma relação diferente com ela, onde você reconhece a ansiedade presente. Mas eu não sou a ansiedade. Eu sou a consciência que observa a ansiedade. Jung usava uma linguagem diferente, mas descrevia algo similar. Ele falava sobre desenvolver um ego forte, mas flexível, um senso de si que é robusto o suficiente para confrontar conteúdo inconsciente sem ser dominado por ele. Um ego fraco colapsa sob pressão, fragmenta-se quando confrontado com emoções intensas ou insights perturbadores. Um ego inflado, por outro lado, é rígido demais. Recusa-se a reconhecer qualquer coisa que contradiga sua autoimagem grandiosa. O que você quer é um meio termo, um ego que sabe quem é, mas permanece aberto ao que ainda não conhece de si mesmo,
que tem convicções, mas pode questioná-las, que tem limites claros, mas não é defensivo. Esse tipo de fortaleza interior se manifesta de maneiras práticas e tangíveis em sua vida. Primeiro, você se torna menos reativo. Alguém te critica e, em vez de imediatamente se defender ou atacar de volta, há um espaço onde você pode perguntar: há verdade nisso? Mesmo que seja expresso de forma agressiva, há algo que eu possa aprender aqui? E se não houver, posso simplesmente reconhecer que essa é a opinião dessa pessoa, sem precisar internalizá-la ou combatê-la. Isso não é passividade, é força. A força de não ser controlado pelas reações de outros, de não precisar que todos te validem para manter seu senso de valor. Segundo, você se torna mais capaz de tomar decisões difíceis. Muitas pessoas ficam paralisadas diante de escolhas importantes porque estão tentando agradar a todos, evitar desapontamento, garantir aprovação. Mas quando você desenvolveu uma fortaleza interior, quando está confortável em seu próprio espaço, você pode tomar decisões baseadas em seus próprios valores e julgamento, mesmo que isso decepcione algumas pessoas, mesmo que signifique estar sozinho por um tempo. Você entende que a alternativa, viver de acordo com expectativas externas, é uma forma mais profunda de solidão. A solidão de estar desconectado de si mesmo. Terceiro, você se torna menos dependente de relacionamentos para preencher vazios internos. Isso não significa que você não valoriza relacionamentos ou não os busca. Significa que você entra em relacionamentos de uma posição de plenitude em vez de deficiência. Você não precisa de alguém para te fazer sentir completo, para dar sentido à sua vida, para validar sua existência. Você quer companhia, conexão, amor, mas não por desespero. E, paradoxalmente, isso te torna um parceiro muito melhor, porque você não está pressionando o outro a preencher necessidades que são fundamentalmente sua responsabilidade atender. Você não está projetando suas carências no relacionamento. Você está genuinamente presente com a outra pessoa, não com sua fantasia do que ela deveria ser ou fazer por você. Sêneca oferecia um exercício interessante para desenvolver essa fortaleza. Ele sugeria ocasionalmente praticar o que chamava de premeditation malorum, a premeditação de dificuldades. Você deveria imaginar vividamente perder as coisas que valoriza, seu emprego, sua saúde, seus entes queridos, não para ser mórbido ou pessimista, mas para reconhecer a impermanência de todas as coisas externas e fortalecer sua capacidade de enfrentar adversidades. Se você já contemplou a possibilidade de perda, se já se perguntou como responderia, então, quando dificuldades reais surgem, você não fica completamente devastado. Você já tem uma estrutura mental para lidar com elas. Na solidão, você naturalmente faz uma versão desse exercício. Você confronta medos que normalmente evita pensar. E se eu acabar sozinho permanentemente? E se meus planos falharem? E se eu não sou tão capaz quanto pensava? E se essa dor que sinto nunca passar completamente? Ao enfrentar essas questões diretamente, ao permitir-se sentir o desconforto sem fugir imediatamente, você descobre algo surpreendente. Você pode lidar com mais do que imagina. Aquele medo que parecia insuportável quando você o evitava, quando você finalmente o confronta, descobre que é desconfortável. Sim, mas não destrutivo. Você sobrevive. E essa descoberta é imensamente fortalecedora. Por exemplo, se você sempre foi a pessoa forte, que nunca mostra vulnerabilidade, a solidão pode confrontá-lo com sua própria fragilidade, seus medos, suas inseguranças. Inicialmente, isso é aterrorizante porque contradiz toda a sua identidade. Mas se você permite esse encontro, se explora essas qualidades sem julgamento, você pode se tornar alguém que é tanto forte quanto capaz de vulnerabilidade. E isso não te enfraquece, te fortalece,
porque agora você tem acesso a uma gama mais ampla de respostas humanas. Você pode ser forte quando necessário, mas também pode pedir ajuda quando apropriado. Você não está mais preso a um único modo de ser. Os estoicos praticavam algo que chamavam de prosoche, uma palavra grega que significa atenção constante ou vigilância. Era uma prática de manter consciência contínua de seus pensamentos, julgamentos e reações ao longo do dia. Não de uma maneira paranoica ou obsessiva, mas com uma presença suave e consistente. Eles entendiam que a maioria das pessoas vive no piloto automático, reagindo habitualmente aos estímulos sem realmente escolher suas respostas. Prosoche era o antídoto para isso, uma prática de acordar para sua própria vida, de estar genuinamente presente em cada momento. Na solidão, prosoche se torna mais fácil, porque há menos distrações externas competindo por sua atenção. Você pode realmente observar o fluxo de seus pensamentos. Pode notar como certos gatilhos produzem reações previsíveis. Pode ver padrões que normalmente estão ocultos pela agitação da vida diária. E com essa observação, vem a possibilidade de mudança. Você não pode mudar o que não observa, mas uma vez que você vê claramente um padrão, uma vez que entende sua origem e função, você tem a opção de mantê-lo ou transformá-lo. Há uma história sobre um monge zen que foi perguntado qual era a sua prática. Ele respondeu: "Quando estou com fome, como. Quando estou cansado, durmo." O questionador ficou confuso. "Mas todo mundo faz isso." O monge sorriu e disse: "Não. A maioria das pessoas, quando come, está pensando em 1000 outras coisas. Quando dorme, está sonhando com preocupações. Eu como quando como. Durmo quando durmo." Essa presença total, essa capacidade de estar completamente onde você está, é o que os estoicos cultivavam e é o que a solidão conscientemente praticada pode desenvolver. Mas desenvolver fortaleza interior não significa se tornar impermeável ou insensível. Há um equívoco comum de que força emocional significa não sentir. Os estoicos às vezes são mal interpretados dessa forma, como se estivessem advogando suprimir todas as emoções. Mas isso não é correto. O que eles advogavam era não ser dominado por emoções irracionais, não permitir que paixões cegas dirigissem suas ações. Mas emoções apropriadas, o que eles chamavam de eupatos, eram vistas como não apenas aceitáveis, mas desejáveis. Alegria genuína diante de algo bom, cuidado apropriado pelos outros, desejo saudável de melhorar. Essas emoções eram vistas como expressões de uma mente racional funcionando corretamente. Jung também enfatizava que o objetivo não era eliminar emoções, mas desenvolvê-las, integrá-las conscientemente. Uma pessoa emocionalmente madura não é aquela que não sente, mas aquela que sente profundamente, mas não é escravizada por seus sentimentos. Ela pode sentir raiva, mas não agir destrutivamente. Pode sentir tristeza, mas não ser consumida por ela. Pode sentir medo, mas não ser paralisada. A solidão te ensina isso de uma maneira que nenhuma outra experiência pode. Porque nela, você sente intensamente, sem as distrações que normalmente amortecem ou redirecionam essas emoções, mas também sem plateia, sem pressão para performar suas emoções de uma certa maneira. Você simplesmente as sente, as observa, aprende com elas. E aqui está algo crucial. A fortaleza interior que você desenvolve através da solidão não te separa dos outros. Ao contrário, ela te permite conectar-se mais autenticamente. Quando você não está desesperado por aprovação, pode ser honesto. Quando você não está projetando suas necessidades não atendidas nos outros, pode vê-los como realmente são. Quando você não está fugindo de si mesmo, não precisa que relacionamentos funcionem como distrações. Você pode realmente estar presente com outra pessoa,
não como uma fuga de sua solidão, mas como uma escolha consciente de compartilhar sua vida. Marco Aurélio, apesar de toda sua ênfase na fortaleza interior, valorizava profundamente relacionamentos. Ele escreveu com carinho sobre sua família, seus professores, aqueles que o influenciaram, mas ele os valorizava a partir de um lugar de força, não de dependência. Ele podia apreciá-los plenamente, precisamente porque não precisava que eles o completassem. Sua completude vinha de dentro, e assim os relacionamentos eram enriquecimentos, não necessidades desesperadas. Então, como você constrói essa fortaleza? Não através de um único momento dramático de insight, mas através de prática consistente, através de escolher regularmente estar sozinho, mesmo quando é desconfortável, através de observar suas reações em vez de apenas reagir, através de questionar suas crenças automáticas sobre si mesmo e o mundo, através de integrar aspectos reprimidos em vez de continuar negando-os, através de tomar responsabilidade por sua vida interior em vez de culpar circunstâncias externas. É um trabalho de toda uma vida, não um destino que você alcança e depois relaxa. Mas cada passo nessa direção te torna mais livre, mais autêntico, mais capaz de viver de acordo com seus valores reais, em vez de apenas responder a pressões externas. Chegamos ao ponto onde precisamos reunir tudo o que exploramos e perguntar: o que tudo isso significa para a sua vida agora, hoje, não como conceito abstrato, mas como realidade vivida. Depois de entender os mecanismos da fuga, depois de confrontar a sombra, depois de começar a construir fortaleza interior, o que realmente muda? E mais importante, como você dá os primeiros passos nessa jornada? Jung acreditava que o objetivo final do desenvolvimento psicológico não era perfeição, mas completude. Não se trata de eliminar todas as suas falhas, de se tornar uma versão idealizada de você mesmo que nunca erra ou tem dúvidas. Trata-se de integrar todos os aspectos de quem você é, luz e escuridão, força e vulnerabilidade, razão e emoção, em uma personalidade coerente que pode se mover através da vida com autenticidade. Ele chamava isso de tornar-se quem você realmente é. Não quem te disseram que deveria ser, não quem você pensava que precisava ser para ser amado ou bem-sucedido, mas quem você fundamentalmente é quando remove todas as camadas de condicionamento e expectativa externa. Os estoicos tinham uma visão complementar. Para eles, o objetivo era viver de acordo com a natureza. Não no sentido de viver na floresta, rejeitando civilização, mas de viver de acordo com sua natureza racional, de usar sua capacidade única como ser humano de observar, refletir, escolher. Eles acreditavam que cada pessoa tem um propósito específico, um papel a desempenhar no grande esquema das coisas, e que viver bem significa descobrir e cumprir esse propósito. Mas você não pode fazer isso vivendo de acordo com expectativas externas ou sendo dirigido por impulsos inconscientes. Você só pode fazê-lo através de autoconhecimento profundo e escolha consciente. Então, a solidão brutal, aquela que te força a confrontar tudo o que você tem evitado, não é o objetivo final. É o meio, a ferramenta, o cadinho onde a transformação acontece. E a pessoa que emerge desse processo é fundamentalmente diferente daquela que entrou. Não porque adquiriu novas habilidades ou conhecimentos superficiais, mas porque a relação com si mesma mudou radicalmente. Ela não está mais fugindo de si mesma. Ela não está mais fragmentada entre múltiplas versões incompatíveis de quem deveria ser. Ela não está mais à mercê de forças inconscientes que dirigem seu comportamento sem seu conhecimento. Ela está, pela primeira vez, verdadeiramente habitando sua própria vida. E aqui está algo que precisa ser dito claramente.
Essa pessoa transformada é mais forte, mas não da maneira que a cultura popular geralmente retrata a força. Ela não é dura, insensível, invulnerável. Ela é forte precisamente porque pode ser vulnerável sem se desintegrar. Pode sentir profundamente sem ser dominada. Pode reconhecer suas limitações sem ser definida por elas. Pode estar sozinha sem se sentir abandonada. Pode estar com outros sem perder a si mesma. Essa é a força real, não a ausência de fraqueza, mas a integração consciente de todos os aspectos da experiência humana. Sêneca escreveu algo notável perto do fim de sua vida. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Ele estava falando sobre a coragem necessária para viver autenticamente, para confrontar verdades desconfortáveis, para escolher o caminho do crescimento, mesmo quando é mais fácil permanecer no familiar. A solidão que você tem evitado não é inerentemente aterrorizante. Ela se torna aterrorizante porque você a evitou, porque a transformou em um monstro em sua imaginação. Mas quando você finalmente a enfrenta, quando para de fugir e permite que ela te mostre o que precisa ver, você descobre que o monstro era em grande parte uma sombra projetada de suas próprias partes reprimidas. Então, vamos falar praticamente. Como você começa essa jornada? Primeiro, pare de tratar a solidão como inimiga. Pare de preencher cada momento de silêncio com distração. Comece pequeno. Dedique 10 minutos por dia para simplesmente estar sozinho, sem celular, sem televisão, sem livro, sem música. Apenas você e seus pensamentos. Nos primeiros dias, talvez semanas, isso será desconfortável. Sua mente vai querer vagar, você vai sentir inquietação, impulsos de pegar o telefone vão surgir. Observe esses impulsos sem julgá-los, mas também sem ceder a eles. Com o tempo, esse desconforto diminui e algo interessante começa a emergir. Pensamentos mais profundos, insights que estavam esperando espaço, emoções que precisavam ser sentidas. Segundo, comece um diário de autoexame. No final de cada dia, escreva sobre suas reações emocionais. Não apenas o que aconteceu, mas como você respondeu, o que sentiu, por que acha que reagiu daquela maneira. Procure padrões. Se você se irritou desproporcionalmente com algo pequeno, pergunte-se: isso me lembra algo do passado? Há uma ferida antiga sendo tocada aqui? Se você sentiu ansiedade intensa em uma situação social, explore. Qual é o medo subjacente? Que parte de mim está sendo ameaçada? Esse tipo de exame honesto, feito regularmente, gradualmente ilumina os padrões inconscientes que dirigem seu comportamento. Terceiro, pratique a distinção estoica entre o que está sob seu controle e o que não está. Quando você se sentir perturbado por algo, pergunte: posso controlar isso? Se a resposta é não, se é uma opinião de outra pessoa, um evento externo, uma mudança que você não pode impedir, então pratique soltar. Não reprimir suas emoções sobre isso, mas reconhecer que investir energia emocional em coisas fora de seu controle é um desperdício. Redirecione essa energia para o que você pode controlar. Seus pensamentos sobre o evento, suas escolhas de resposta, suas ações daqui para frente. Quarto, trabalhe com a sombra diretamente. Quando você se pegar julgando alguém fortemente, especialmente se a reação parecer desproporcional, pergunte: que qualidade nessa pessoa estou rejeitando em mim mesmo? Se você critica duramente a arrogância alheia, a arrogância negada em você, se fica irritado com a vulnerabilidade dos outros, a vulnerabilidade que você reprime, essa é uma prática avançada porque requer honestidade brutal, mas é também uma das mais transformadoras. Cada julgamento forte que você tem dos outros é uma pista sobre sua própria sombra. E, crucialmente, seja paciente consigo mesmo nesse processo.
Jung enfatizava que a transformação psicológica não acontece em linha reta. Há avanços e recuos, momentos de clareza seguidos por períodos de confusão, insights profundos seguidos por esquecimento temporário. Isso é normal. Você não está falhando se tem dias em que foge novamente para distrações, dias em que a solidão parece insuportável, dias em que volta a padrões antigos. O que importa é a direção geral do movimento, não cada passo individual. Se você está, ao longo de meses e anos, tornando-se gradualmente mais consciente, mais autêntico, mais integrado, então está no caminho certo, mesmo que o progresso não seja constante. Os estoicos tinham uma bela metáfora para isso. Eles comparavam o desenvolvimento pessoal a uma viagem por mar. Você define seu destino, mas o vento e as correntes nem sempre cooperam. Às vezes você avança rapidamente, às vezes é empurrado para trás, às vezes precisa ajustar seu curso. Mas enquanto mantém o destino em mente, enquanto continua ajustando as velas e navegando da melhor forma possível, você eventualmente chegará. O que seria um erro é desistir na primeira tempestade ou esperar que a viagem seja sempre suave. E aqui está a verdade final. A mensagem mais importante que Jung e os estoicos nos oferecem sobre solidão e fortaleza. Você não está sozinho nessa jornada de estar sozinho. Paradoxal, não é? Mas o que quero dizer é que todos os seres humanos confrontam essas mesmas questões. Todos carregam sombras. Todos lutam com a fragmentação entre quem são e quem apresentam ao mundo. Todos enfrentam o terror ocasional da própria companhia. Você faz parte de uma linhagem humana que se estende através de milênios, de pessoas que buscaram autoconhecimento, que escolheram o caminho difícil da autenticidade sobre a facilidade da conformidade inconsciente. Quando você se senta em solidão e confronta suas verdades, você está fazendo o que filósofos místicos, pensadores e buscadores fizeram através da história. Você está participando do projeto mais fundamental da existência humana, tornar-se consciente. Então, minha reflexão final para você é esta: a solidão que você teme pode ser sua maior professora. O vazio que você evita pode ser o espaço onde você se encontra. A escuridão que te assusta pode conter tesouros que você nunca imaginou. Não fuja mais, vire-se, encare e descubra quem você realmente é quando todas as máscaras caem, quando todas as distrações cessam, quando resta apenas você, puro e completo, vulnerável e forte, humano em toda a sua complexidade gloriosa e aterrorizante. A solidão brutal não te quebra, ela te revela. E nessa revelação, nesse confronto honesto com tudo o que você é, você encontra a força que esteve lá o tempo todo, esperando para ser reconhecida, esperando para ser vivida. E agora, eu preciso saber, você está pronto para parar de fugir? Você está pronto para enfrentar sua própria solidão e descobrir o que existe do outro lado? Deixe nos comentários abaixo qual é o maior medo que te impede de ficar sozinho com seus próprios pensamentos. Seja honesto, seja vulnerável, porque sua verdade pode ser exatamente o que alguém que está passando pela mesma luta precisa ouvir. E se este vídeo tocou em algo profundo em você, se te fez questionar padrões que tem repetido há anos, então faça duas coisas agora. Primeiro, inscreva-se neste canal e ative as notificações, porque continuaremos explorando essas verdades profundas que a filosofia e a psicologia nos oferecem sobre como viver com mais consciência e autenticidade. Segundo, deixe seu like neste vídeo para que mais pessoas possam encontrar essas reflexões e começar suas próprias jornadas de autodescoberta. Não continue adiando o encontro consigo mesmo. A vida que você está evitando viver é a única que realmente importa. Nos vemos na próxima reflexão.